Direção, nós vamos chamar nossa próxima convidada. Vamos chamar nossa próxima convidada, que é a Samira Bueno. Deixa eu achar aqui a minha colinha. Samira Bueno. Samira. Tudo bem, Samira? Oi, pessoal. Tudo bom? A Samira é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que faz um trabalho fundamental de acompanhamento e divulgação dos dados sobre violência no país. A Samira é socióloga, doutora em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. Falei alguma coisa errada ou está tudo certo, Samira? Tá tudo certo. Tá certinho, Crédito. Bem-vinda, Samira. Obrigado, viu? Obrigado pela participação. Eu que agradeço, gente. Legal estar aqui com vocês hoje. Então, Thaís, você não quer começar perguntando para a Samira? Com certeza. Bom, Samira, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que você capitaneia aí, fez uma contabilidade e anotou 1.888 candidaturas advindas das forças de segurança pública, né? São 30% a mais do que na última eleição para deputado federal. E a gente presume que as causas estejam relacionadas à ascensão do bolsonarismo, que ele próprio é um deles, né, como capitão, enfim, e levou muitos outros coronéis, capitões e tenentes e companhia limitada para a política nacional. E eu queria saber de você quais são as suas expectativas das consequências. Então, a causa talvez possa ser explicada um pouco por isso, mas que consequências que, se essa tendência se confirmar, de aumentar a participação de agentes de segurança pública no Congresso na próxima legislatura, se isso de alguma forma pode representar um recrudescimento de uma retórica autoritária ou antidemocrática, ou não necessariamente? Olha, Thaís, eu acho que a gente tem dois elementos que a gente precisa considerar. Um, da quantidade de candidaturas, que eu acho que isso por si só é grave, né? E a gente está falando majoritariamente de candidaturas de militares, então a gente está falando de uma política que entra nos quartéis, e é uma política majoritariamente também capitaneada por partidos de direita, né, ou centro-direita. Então, 99% dos candidatos estão alinhados à direita. Então, o que isso significa para as instituições policiais, independente da quantidade de policiais e militares que venham a ser eleitos. Então, acho que são dois problemas, porque se a gente tiver um maior número de policiais, tanto no Congresso Nacional quanto nas assembleias legislativas, estaduais, enfim, acho que é do jogo democrático. Eu tenho muitas críticas, pessoalmente falando, e o próprio Fórum tem se posicionado institucionalmente sobre como as regras para a candidatura de policiais são muito flexíveis no Brasil. A gente tem vários países que vedam a candidatura de policiais, e se a gente for pensar mesmo na candidatura de promotores ou juízes no Brasil, eles precisam abandonar a carreira para poder se lançar na política, que me parece que é o mais adequado. E para os policiais, não, né? Se o policial já tem mais de 10 anos de serviço, ele pode se lançar nessa aventura, e mesmo que não seja eleito, ele continua, né, na força policial. Ele volta. Então, assim, o que isso significa em termos de politização das instituições policiais num contexto como que a gente vive, né? E com organizações que são extremamente conservadoras, né, do ponto de vista de uma cultura organizacional mesmo, não é algo que vem com o Bolsonaro. Talvez acho que o Bolsonaro dê contornos mais nítidos para esse conservadorismo quase que reacionário de muitos policiais, e isso gera uma série de implicações, por exemplo, pensando nessa politização dos quartéis, do que aconteceu com a greve dos policiais militares no Ceará em fevereiro de 2020, vocês vão lembrar, né, do que aquilo significou para o estado do risco, de desordem, porque a gente está falando, na verdade, não é greve, né? Aquilo foi motim. A gente está falando da Força Armada do Estado se colocando ali na frente e falando assim: olha, vocês não vão abrir os comércios, furando pneu de viatura, então isso é muito grave. Motim mesmo. Motim. Acabou com aquele tiro no CID, né? Exato. Agora, isso que você falou, isso que você falou, Samira, a legislação é muito permissiva, né? Isso seria um dos pontos que teria que ser revisto, né? Eu acho que o policial pode fazer um trânsito entre a política e sua atividade, que não é uma atividade qualquer, né? Exatamente. Eles têm monopólio do uso da força, é uma coisa muito complicada. E, salvo engano, no Exército, nas Forças Armadas, também é relativamente simples. Você sai para se candidatar com uma antecedência pequena
e não se elegendo, volta para sua função sem grandes entraves, né? Tem mais essa ainda, né? Assim, a janela para eles ela é mais curta. Então, eles precisam sair depois, né? Então, eles não precisam se licenciar do cargo com antecedência. Em geral, são 6 meses, né? Tanto que um governador renuncia em abril, por exemplo, para disputar outro cargo, e os militares têm que renunciar, acho que 3 meses antes. Exatamente. Então, eu diria, é uma legislação super permissiva. Vamos lembrar que isso tramitou recentemente no Congresso, né? E, enfim, acabou sendo voto vencido, mantiveram-se as regras para a candidatura de policiais. Então, assim, acho que, claro, se a gente tem um maior número de policiais eleitos, e a gente está falando de partidos, né, de direita e extrema-direita, muito provavelmente a gente vai ter mais projetos, acho que mais do mesmo do que a gente viu nos últimos 4 anos, que são pouquíssimos projetos que pensam melhorias da segurança pública, né? Pensando a qualidade do serviço que se entrega para o cidadão. Vai reduzir a violência, vai melhorar a sensação de segurança. Tem muito pouca coisa voltada efetivamente para uma política de segurança mais cidadã que está sendo discutido no Congresso Nacional. A gente fala, em geral, de pautas muito corporativistas, né? Então, assim, é sempre... Que é legítimo também que eles vão defender as suas condições salariais, de aposentadoria, mas assim, vamos lembrar que hoje o debate que se estabelece sobre segurança pública no Congresso é um projeto de lei orgânica que, inclusive, na sua versão inicial, previa-se a criação de um outro cargo, que é o de general. Então, é isso que é o debate em segurança. Então, eu acho que se a gente tiver mais policiais eleitos, é isso que pode se esperar. Agora, a gente também precisa ter clareza que esse crescimento na candidatura de policiais dispersa os votos. Então, talvez a gente tenha uma queda, uma redução, e eu aposto nisso, que a gente vai ter uma redução do número de policiais eleitos. Até acho que o capitão Augusto fez uma declaração pública logo após fecharem, né, as candidaturas, e ele estava pistola, né? Que tinha muito policial se candidatando. Sem trocadilho, né, Samira? Sem trocadilhos, ele estava pistola, porque, enfim, estão concorrendo com ele, né, gente? Agora, Samira, por outro lado, você tem um monte de candidatos colecionadores, caçadores e atiradores que se organizaram, inclusive, para evitar isso, né? Lançando um número reduzido de candidatos por estado para tentar elegê-los. Né? Vocês têm contabilidade disso também, não? Não, a gente não tem um número. Eu sei que tem algumas organizações da sociedade civil que estão acompanhando essas candidaturas, e eu suspeito que talvez a bancada da bala ela tenha uma nova categoria, né, com esses contornos muito definidos nos próximos anos, que é algo com o qual validar. Eu acho que independente de quem vence a eleição, né, acho que está muito claro que se for o Bolsonaro, a gente tem uma política de armas reforçada, então, né, ele deve avançar ainda mais no que ele já fez nesses últimos 4 anos. Se o Lula eleito, né, e assim, assumindo que a gente está nessa, né, vai ser um ou outro, gente, acompanhando aqui os... Não, a gente não precisa... Posso te garantir que não será o somos a Globo News, podemos falar só do Lula e do Bolsonaro por enquanto, depois a gente fala da Simone Tebet, do Ciro, então, tá bom. Vamos falar da realidade. Vamos falar da realidade? Vai ser os dois, exato. Mesmo que o Lula assumindo que ele revogue todos esses decretos, essas portarias, os atos normativos do Bolsonaro, o fato é que essas pessoas elas já têm armas e elas já têm seus registros válidos, né? Então isso é uma realidade com a qual o Brasil vai ter que conviver. Então me parece que isso surge como uma categoria nova no debate nacional, assim como a gente fala dos evangélicos, que talvez a gente comece a olhar para um grupo que é a bancada da bala, que a gente em geral chama de bancada da bala por ser uma bancada ali formada por profissionais de segurança pública, talvez tenha esse segmento específico que são os defensores né, do armamento, né? Do armamento, assim como algo que é muito forte nos Estados Unidos, por exemplo, né, que está ali fazendo lobby para as empresas e que representa esses interesses. Então, eu diria que isso é algo com o qual a gente vai ter que ficar atento. Agora que eu vi, gente, eu tô com o crachá, eu tô na OAB, na Vigília Cívica da sociedade civil. Não faz mal, crachá. Agora, pautas, por exemplo, aquele excludente de ilicitude que era defendido pelo Moro, que o Moro defende, com uma mudança de governo, isso perde, a chance de que isso prospere é pequena, é menor, pelo menos. Né? Acho que bem menor, até porque eu tenho a impressão que a gente vai ter
enfim, me parece que talvez a gente tenha uma bancada um pouquinho mais plural, né? Ainda que tenha ali os partidos conservadores eventualmente com uma maioria. Eu acho difícil que isso prospere, até porque, vamos combinar, é um debate inócuo, né? Assim, eu acho que o Bolsonaro traz isso para nessa tentativa eterna dele de flerte com as instituições policiais, então é uma forma dele mostrar que ele se importa com esse público, mas o excludente de licitude existe desde os anos 80, né? E as pesquisas, e as poucas pesquisas que nós temos que vão mostrar... Você diz que existe desde os anos 80 na letra da lei ou na prática do Brasil? Na letra da lei. Então, o policial ele pode fazer uso da força letal em defesa, né, de terceiros ou dele mesmo, né? Então, a história do reagir à justa agressão, as mortes por intervenções policiais, a gente tem uma pesquisa recente que foi em 3 estados, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, que mostrou que 9 em cada 10 casos de letalidade da polícia nesses estados eram prontamente arquivados pelo Ministério Público. Nem gerava denúncia. Porque o policial ele pode fazer uso da força, está dentro do mandato policial, isso está previsto em lei, que ele faça uso da força letal. O que prevê a lei? Que o policial ele faz uso da força letal se necessário, e você vai ter uma investigação da polícia para apurar se houve excessos ou não. Na prática, como essa previsão do excludente de licitude já aparece no momento do registro da ocorrência, que é o BO, né, que é o termo utilizado para falar do boletim do registro da ocorrência da polícia, é muito raro que um policial, mas é muito raro mesmo que um policial seja punido por ter praticado um homicídio no horário de serviço. Então, quando o Bolsonaro fala do excludente de licitude, isso é mais uma mensagem para o seu público, para dizer, olha, os policiais não vão ser punidos por se arriscarem no horário de trabalho, se arriscando em nome da função. Mas os policiais não são punidos por isso mesmo. Inclusive, vai fazer uma pesquisa no Romão Gomes, que é o presídio militar em São Paulo. Os policiais que estão presos por homicídio, em geral, são casos de feminicídio, envolvimento em chacina. Enfim, são casos muito raros o que acabam gerando esse tipo de punição. Então, isso já está previsto legalmente, de fato. O que ele queria era ampliar as possibilidades, né? Mas aí eu diria que, né, a gente tem uma previsão na letra da lei e, na prática, mesmo casos em que se denuncie que houve abuso, que tratou-se de uma execução, que tenham vídeos, eventualmente esse policial acaba sendo absolvido no tribunal do júri. Certo. Então, é muito raro. Punição mesmo. Carandiru, gente. Hoje a gente tem 30 anos do Carandiru, né? A gente não tem nenhum policial. É hoje. É hoje. Exatamente hoje. Exatamente verdade. hoje, completam 30 lembrado. anos. Dia 2 de outubro. Uma curiosidade, eu fiz minha pesquisa de doutorado no Romão Gomes, né? E eu entrevistei o único policial que cumpriu pena, que estava no Carandiru, mas ele não estava preso por conta do evento no Carandiru. Anos depois, ele era um matador, ele acabou, enfim, matando uma porção de travestis, ele acabou preso e cumpriu pena, saiu, matou travesti de novo, foi preso de novo, e ele tinha participado do Carandiru, e era o único, né, é até anedótico, porque é o único policial que estava no Carandiru que cumpriu pena, mas não cumpriu pena por conta do episódio. Que loucura. Brasil. Toledo, quantos policiais foram eleitos enquanto a Samira falava? Conta aí pra gente agora. Já tem alguma? Não tem. Olha, a apuração andou, já estamos com praticamente 5% das urnas apuradas. O bolsonarismo está em festa, porque está dando quase no primeiro turno para o Bolsonaro, está dando 49% dos votos válidos para Bolsonaro contra 42% de Lula. Porém, tem uma disparidade muito grande de velocidade de apuração nos estados. Então, na maioria dos estados do Nordeste, está tudo muito atrasado. O que está mais avançado é o Rio Grande do Norte, que tem 6% apurado, e lá está dando 65% para o Lula contra 28% do Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro está liderando em todos os estados do Centro-Oeste, no Distrito Federal, que é o que está mais avançado, já com 49% das urnas apuradas. Ele tem 52% dos votos válidos contra 36% do Lula. Mato Grosso do Sul tem quase 20% de urnas. O Bolsonaro tem 54% contra 37%, 38% do Lula. Enfim, Goiás está na frente, Mato Grosso está na frente. E nos estados do Norte, que tem alguns também com bastante adiantados, o Bolsonaro está na frente em quase todos, só não está na frente no Amapá
e em Tocantins, e no Pará, onde o Lula lidera. Quer dizer, então, 3-4, exagerei, vai. 3-4, mas também, assim, Tocantins é o que está mais avançado, tem 20% das urnas apuradas. Nos estados do Sul, a apuração que geralmente andava mais rápido não está tão rápida assim. No Paraná, só 3%, quase 4%, arredondando. No Rio Grande do Sul, 7%. Bolsonaro está na frente nos dois. Santa Catarina está super atrasado, só 0,22%. E tá super apertado, não será assim, tá 49,85 a 44,42. Enfim, está muito desigual, não dá para tirar nenhuma conclusão. No Sudeste, o estado que está mais avançado é o Espírito Santo, já tem 13% das urnas apuradas, e o Bolsonaro ganharia no primeiro turno, por enquanto, 54% a 39% do Bolsonaro versus o Lula. Quantos por cento? 13% das urnas apuradas. Pouco, Minas né? Gerais só tem 1,58%, Lula está na frente. Rio de Janeiro, 0,40%. Bolsonaro está na frente, mas 0,40% não é nada, né? E São Paulo só tem 1% de urnas apuradas para presidente. Nesses lugares faltam 99% dos votos ainda não foram contabilizados. A gente não dá para chegar a conclusão nenhuma, a não ser que a Damares esteja eleita e que no DF, que tem 50% de urnas apuradas para governador, vai ser até o último minuto. Para vocês terem uma ideia, nesse momento, com 52% das urnas apuradas, o Ibanez tem 49,92% dos votos válidos. Nossa. Vai ser Nossa, ali... tipo, só se todos os outros votos não forem para ele. Fala aí os candidatos, para as pessoas. Ibanez, que é do MDB, não PMDB, Então, o né? Ibanez Rocha é o atual governador e é um advogado do candidato do MDB, mas é próximo do Bolsonaro e está candidato à reeleição. As pesquisas previam, a pesquisa do IPEC previa exatamente isso, 50% dos votos válidos, e é o que ele está tendo, 49,92%, está ali na beirinha para ganhar ou não. Essa foi uma novidade dessa última semana, porque até então ele liderava com uma margem muito mais folgada, mas daí nessa semana o Leandro Grassi, é o candidato do PV, mas que também é apoiado pelo PT, cresceu subitamente, está com 27% dos votos válidos. Em terceiro lugar está o Paulo Otávio, em quarto o Coronel Moreno, e em quinto a Leila do Vôlei. O Exalci do PSDB está lá atrás, em sexto lugar, e por aí vai. Agora, para senador, aí a situação é um pouco diferente, porque a Damares está eleita, na minha opinião, tem 45% dos votos válidos, com mais de 50% das urnas apuradas. A Flávia Arruda tem 26%. Quer dizer, o que aconteceu lá? O voto bolsonarista concentrou na Damares e a Flávia ficou com o voto histórico do Arruda. Partido dela, do clã Arruda. O Arruda, para as pessoas que são mais jovens saberem um pouquinho de história do Distrito Federal, ele herdou parte da herança eleitoral do Joaquim Roriz, que foi o dono da política do Distrito Federal durante décadas. Sim. E o Arruda foi secretário do Roriz, e com a morte do Roriz acabou herdando um pouco esse patrimônio, mas que claramente está sendo superado agora por novos clãs. Agora o clã Damares está ali. E a Bia Kicis, amiga também amiga da Samira, né? Samira Bia Kicis. Super. BFF. É a mais votada, com 14% dos votos válidos, 115 mil votos. Sabe o que explica essa votação da Bia Kicis? É a participação da mulher do general Heleno na campanha dela. Teve uma participação ativa. É a Soninha. Acredito. A Soninha tem a ver com esses 115 mil votos que ela recebeu até agora. Samira, e a respeito de hoje, vocês publicaram recentemente uma pesquisa, a gente até comentou num dos episódios do Foro, sobre a respeito de um medo inédito na população, medo das pessoas manifestarem as suas preferências, medo delas serem agredidas na rua ou prejudicadas de alguma forma em função da sua preferência política. Pelo que você viu hoje, está mais ou menos dentro do que eu sei que, enfim, o consolidado de ocorrências a gente ainda não tem o filme inteiro, mas já dá para ter uma ideia de como as coisas transcorreram hoje, nesse capítulo. Qual a sua impressão?
Olha, Fernando, parece que foi bem tranquilo. Inclusive, eu estou aqui hoje na OAB desde cedo, porque um grupo de organizações, né, em parceria com a OAB, fez essa vigília cívica, e o Fórum está coordenando justamente o grupo de segurança para monitorar casos no Brasil todo de violência política. Então, certo, desde redes sociais até, né, casos que eventualmente chegavam de denúncias por WhatsApp, enfim, e denúncias em formulários de diferentes organizações. A gente não teve nenhum episódio grave. Acho que muita gente relatou, né, uma certa hostilidade em algumas escolas, em alguns colégios eleitorais, por conta de camiseta, então tinha uma certa tensão. Acho que muita gente ficou com receio de ir votar com a camiseta do seu partido, do seu político de preferência, né, por conta desse medo. Acho que ainda é cedo para a gente falar se isso gerou algum tipo de abstenção, mas o fato é que a gente não teve nenhum episódio grave de violência política. Acho que, na verdade, o único episódio grave foi em Salvador, aconteceu ainda na parte da manhã, de um eleitor vestido de verde e amarelo que disparou, né, com arma de fogo contra um grupo de eleitores que estavam vestidos de vermelho. Ele foi preso, enfim, e as autoridades estão apurando. Eu diria que acho que esse foi o único caso grave. Todos os outros casos que chegaram aqui até nós, ou que a gente tomou conhecimento, eram coisas de hostilidade. Acho que saiu na imprensa um caso em Goiânia, um eleitor que... Vocês viram isso? Pegou um pedaço de madeira e... A gente chegou até a comentar aqui no começo, o Marcos Amoroso, que está lá no TSE, chegou a comentar que destruiu uma urna a pauladas, né? Isso, mas o clima transcorreu muito tranquilo, surgiram fake news, então teve um certo movimento nas redes, nos grupos de WhatsApp, aqui o que a gente acompanhou, né, principalmente grupos de caminhoneiros, nos grupos de policiais surgiu também uma fake news falando que teria um ataque coordenado contra policiais, saiu na imprensa, acho que todo mundo deve ter acompanhado. 2 policiais foram baleados hoje em São Paulo, em frente a um colégio eleitoral em Interlagos, e isso por volta da hora do almoço. Os 2 criminosos já foram presos, era um crime comum, mas foi um crime contra 2 policiais em serviço que estavam na porta de um colégio em que estava ocorrendo a votação. Então, isso acabou ali gerando uma certa tensão, muita fake news, então muitos grupos compartilhando que haveria um ataque coordenado contra policiais. Isso é mentira, até o secretário de Segurança já desmentiu isso. Eu apurei, né? Eu estou bancando a jornalista aqui. Mas a gente até... Mas foi um assalto, Samira? Você também é jornalista. Você viu? Eu vou pedir meu diploma, Fernando. Não foi. Disseram que. Não vale era muito o diploma de jornalista, viu? Mas disseram que era uma tentativa de roubar as armas dos policiais, mas de todo modo foi um crime comum. Foram um motoqueiro com outro comparsa e atiraram contra os policiais. Os 2 estão hospitalizados, um em estado grave. Então, enfim, gravíssimo que isso tenha ocorrido, mas foi um crime comum, não tem nenhum indício de violência política. E então, assim, a boa notícia é que, né, ao longo da votação, nada grave aconteceu, embora talvez esse clima de medo tivesse muito presente. Agora, acho que também tem essa expectativa para as próximas horas, né, do por vir. Então, acho que muita gente aqui em São Paulo, por exemplo, está com receio, vai para Paulista, não vai, independente do resultado, teve aquela disputa, né? O PT teve que entrar na justiça porque os bolsonaristas tinham reservado a Paulista, o PT entrou na justiça, conseguiu a Paulista, né, caso haja segundo turno. E o Lula disse que vai, né? O Lula disse que vai... Independente do resultado. A gente tem que ver exatamente como à luz dos resultados, como é que as coisas vão se desdobrar, vamos dizer assim, né? Eu posso fazer uma pergunta para o Toledo? Toledo, você que está aí com os números, como é que está o Ceará? Porque é um estado que tem um policial que inclusive causou, né, falando em politização das polícias, que é o capitão Wagner, que estava ali na disputa. Estava. Na última pesquisa de véspera, tinha dado o Eumano de Freitas à frente e o capitão Wagner em segundo lugar, apontando um segundo turno entre eles. Fala os partidos deles, Zé, para nem todo mundo Freitas sabe. É o candidato apoiado pelo ex-governador, pelo Camilo, que é candidato ao Senado e que deve se eleger senador. E ele provocou ele é candidato do PT, e ele provocou houve um racha no Ceará, né? O Ciro Gomes apoiou o Roberto Cláudio, que é o candidato do PT, ex-prefeito de Fortaleza. Do PDT.
desculpa, do PDT, perdão, e os irmãos queriam que fosse a atual governadora, a Isolda Sela, e não conseguiram, que o Ciro bancou o Roberto Cláudio, e foi desastroso, porque o Roberto Cláudio está em terceiro lugar aqui na apuração, deixei o lead para o final, tá, Samira? Só tem 3,5% das urnas apuradas, não dá para tirar nenhuma conclusão. Mas o Eumano está na frente com 52% dos válidos, o capitão Wagner está em segundo com 31%, e o Roberto Cláudio está em terceiro com 16,5%. Ou seja, o Ciro desagregou até em casa o negócio. Porque, sim, pelo jeito, no Ceará, tudo indica que o candidato dele não vai chegar ao segundo turno se houver segundo turno. Né? É mais provável que haja essa altura, não? Pelas pesquisas sim, mas pelas pesquisas já estava muito claro que o segundo turno será entre o Eumano de Freitas, candidato do PT, e o capitão Wagner, candidato do Bolsonaro. E o Eumano cresceu muito na reta final, porque o capitão Wagner, nas pesquisas, aparecia na frente boa parte da campanha, para corroborar isso que a Samira está dizendo, né? Ele que surge na política, ganha essa estatura até para poder disputar o governo do estado, surge por representar os policiais, né? Perfeito. E foi uma figura importante no motim em 2020, né? Um dos líderes desse movimento, estava ali o tempo todo defendendo os amotinados, então... vou aproveitar que a Samira está aqui, vou dar mais um dado aqui, que no Mato Grosso do Sul tem 35% das urnas apuradas para governador, e o capitão Contar, do PRTB, aquele que o Bolsonaro apoiou de improviso durante o debate da Globo, está na frente com 27,6% dos votos válidos, mas o Eduardo Riedel, do PSDB, está crescendo, está com 23,5%, está a 4 pontos de diferença, e o Pucinelli, o André Pucinelli, do MDB, está com 18,44%. 35% das urnas, mas não dá para saber de onde vieram, se veio mais de Campo Grande ou se veio mais do interior. Mas o que você pode falar do capitão Contar, Samira? Você conhece? Não, e pelo que eu tinha visto, ele estava bem atrás nas pesquisas, né? Acho que ele estava em terceiro, quarto lugar até a última semana nas pesquisas de intenção de voto. Bolsonaro catapultou o sujeito. Catapultou o sujeito, Tenho poucas informações sobre ele, não tenho nada a opinar. Gente, Samira, eu estou aqui, a direção me diz que a nossa próxima convidada, que é a Flávia Rios, já está a postos e que a gente precisa andar mais rápido com o programa. Eu quero te agradecer muito pelas informações, pelo trabalho, desejar boa sorte. Vocês realmente do Fórum de Segurança fazem um trabalho excepcional. Todos os veículos de imprensa acompanham vocês e contam com vocês para ter termômetro do que acontece em relação à violência no Brasil, que acho que talvez seja um dos temas, talvez não, certamente é um dos temas mais dramáticos do país. Muito obrigado pela participação e qualquer coisa a gente volta. Fechado, continue gente. Nos acompanhando se você puder. Vou acompanhar, obrigada. Beijo, Samira, obrigado. Beijo, beijo. Beijo.